Que privilégio estarmos na casa do nosso Deus nesse domingo. Eu encaro essa oportunidade de estar aqui hoje como um privilégio que o Senhor nos tem dado. Assim como é um privilégio podermos ofertar, podermos entregar o nosso dízimo. Muitas pessoas têm um coração aberto, mas que talvez não reúnam condições hoje, mas o Senhor conhece o coração. Mas muito mais do que uma obrigação, Jonas falou de generosidade, deve estar ainda bebendo na fonte do Gênesis, né? Viu lá tanta generosidade no Congresso Gênesis, e nós encaramos sim como um privilégio podermos ser generosos. Eu quero convidar vocês, irmãos, a abrirmos nossas Bíblias, uma palavra que Deus falou no profundo comigo, no livro de Daniel, no capítulo 10, verso de número 11. Daniel, capítulo 10, verso de número 11. Na hora que apresentou os visitantes, acho que não veio para você. Ela indo embora, na hora que eu vou falar dela. A Iane, não é Iane? Iane veio também, ela lá. Ó, apresentei você, Iane. Amém? Ela foi lá com as crianças. Livro de Daniel, capítulo 10, verso de número 11. Aleluia. Aleluia. Eu tenho certeza que Deus vai falar com vocês nessa noite. Mais do que o pastor Felipe, o Senhor falará aos nossos corações. A palavra vai dizer assim: e me disse, Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que te vou dizer? Levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo essa palavra, eu estava tremendo, da forma que eu fico na presença de Deus. O verso 12 vai nos afirmar assim: então me disse, não temas, Daniel. Vou fazer diferente hoje. Vou mudar a Bíblia por uma boa causa, tá bom? Não temas, Joana. Não temas, Maria José Melônio. Não temas, Jonas. Não temas, Igreja Missões, Pastor Felipe, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Você crê nisso nessa noite? Então a gente vai ler junto. Agora nós vamos ler juntos. E aí na hora aqui de falar Daniel, você vai falar o seu nome, combinado? Vamos lá? Vamos no 3? Na hora do nome vai embolar tudo, depois desembola. Mas é profético para a nossa vida. Vamos lá? No 3? 1, 2, 3. Então me disse, não temas, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são o Senhor veio por causa da sua palavra, o Senhor veio por causa da sua oração. Pai querido e amado, em o nome de Jesus, esse é o momento da tua santa e gloriosa palavra. Nós estamos aqui, Senhor, por mérito algum, nada somos, nada, mas eu peço que por tua misericórdia, a minha vida possa ser teu instrumento, e eu peço que por tua graça, haja aqui corações sedentos, atentos, Deus, em ouvir e receber a tua palavra. Nós colocamos diante de ti nessa hora, e te pedimos, fala conosco, em o nome
de Jesus. Podeis assentar. Aleluia. Meus amados, deixa eu situar aqui o contexto dessa palavra, para você aterrizar. Que eu não tenho esse costume de pegar versículo isolado, 2 versículos isolados e pregar, bater nele. Isso não é nem certo. A gente precisa estudar a Bíblia, óbvio, dentro de um contexto. O capítulo 10 de Daniel, ele retrata muito a nossa vida. Alguém aqui está orando por alguma coisa que você deseja que aconteça há 1, 2, 3 dias, 1 ano, 2 anos? Alguém? Ou só eu? Todo mundo, né? A gente está orando por algum motivo, né? Pela conversão. Ontem mesmo eu orei por todos vocês. Muito. E aqui antes do culto eu estava, Fabiana, cadê o Dudu e a Carol? Não estou vendo eles. Cadê o Daniel e a Letícia? Vocês estão falando com esse pessoal, com esses irmãos? Maxwell falando, pastor, não sei se eu vou hoje. Falei, não, tu vai sim, Maxwell. Pelo amor de Deus. Nós estamos orando sempre por alguma coisa, não é? Dona Guaraci veio aqui, a gente estava no culto pela manhã, né? Veio aqui, recebeu de Deus. Eu estou feliz de ver Dona Guaraci, irmã Guaraci, caminhando com a gente, em nome de Jesus, sabe? Todos nós estamos orando por alguma coisa, todos nós. Daniel estava orando. Deus estava preparando Daniel para a última das grandes revelações que ele teve. Daniel é o profeta, meu Deus, Daniel é o profeta assim tão profundo, que a gente pode chamar o livro de Daniel como o Apocalipse do Antigo Testamento. Não sei se vocês já ouviram isso. Daniel é considerado o Apocalipse do Antigo Testamento. Por quê? Porque Daniel, Deus mostra coisa para ele muito à frente do que aquilo que ele está vivendo. E aqui Daniel estava se preparando. De que jeito que o crente se prepara, irmãos? Reclamando, sim ou não? Eu ouvi um sim assim bem baixinho. Já ia tirar aqui minha correia para dar uma sentada, se fosse minha filha. Minha mãe não foi. É reclamando que o crente se prepara? Não é reclamando. É contando sua vida para todo mundo. É postando oração. Jesus tem Facebook agora. Jesus, a pessoa posta. Eu não conheço o perfil de Jesus no Facebook. Crente se prepara para situações através de oração. Crente se prepara para situações através de oração. E é isso que Daniel está fazendo. Ele está orando. Por quê? Porque o povo dele, Daniel é o que a gente vai chamar de profeta exílico e pós-exílio. Isso é muito importante saber. Daniel está vivendo no momento que o seu povo estava vivendo fora da terra e está começando a voltar para a terra. Israel foi um povo que viveu fora da sua terra por vários momentos, sabe? E aqui Daniel está situado no momento que o seu povo está voltando para a terra. Só que eles estão voltando para a terra. Lembra quando a gente voltou da pandemia? Irmãos, o pessoal estava doido com a igreja. Os primeiros cultos pós-pandemia, a igreja assim, ó. Só que Israel não voltou para a sua terra igual a gente voltou para a pandemia. Israel acostumou tanto viver fora da sua terra, prosperou, muitas pessoas prosperaram. A volta para a terra estava meio desanimada, estava enfrentando muita pressão. A volta para a terra estava enfrentando muita oposição. E Daniel aqui já é um senhor de mais de 80 anos. Daniel aqui já é um senhor de mais de 80 anos. Mas ainda é um homem de Deus, ainda é alguém que fala com Deus. Então Daniel está conversando com Deus, porque ele está frustrado com a situação do seu povo. Está acontecendo o que eles sonhavam. Quem leu hoje, foi aqui agora, Guilherme leu na abertura, nossa boca se encheu de alegria. Foi isso? Quando voltou de Sião. Não foi lido isso, né? Às vezes eu dou às vezes dá uns brancos, mas foi a leitura inicial do culto.
É esse momento que Israel está vivendo, voltando para sua terra em Sião. E o salmista botando uma canção que deveria ser a canção deles. A nossa boca se encheu de alegria, a nossa língua de júbilo. Em toda a terra um canto se ouve. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Só que a oposição estava muito grande. E Daniel está orando. A Bíblia vai dizer nos versículos iniciais assim, ó: naqueles dias estive triste. Verso 2, eu tive triste por 3 semanas completas. Oração muitas vezes é tristeza, tá, gente? A geração de hoje não está acostumada com frustração. A geração atual não está acostumada com não, com resposta demorada. A geração atual só quer o sim, só quer coisas boas. Mas olha como é que Daniel estava: comida boa, não comi. Pode deixar no 4. Carne, vinho, não entrou na minha boca. Nem me ungi com unguento. Até o banho dele está prejudicado. Ele está meio que de luto nessas 3 semanas. Porque ele está empenhado na sua oração. Ele faz um jejum parcial, aquele jejum que ele não está totalmente sem comer comida, mas ele está tirando as coisas gostosas. Tipo, eu gosto de batata frita, não vou comer. Eu gosto de um frango assado, não vou comer. Eu gosto de uma lasanha, não vou comer. Eu gosto de um churrasco, não vou comer. Ele estava comendo só para se manter vivo e para se consagrar a Deus. Por quê? Porque ele estava esperando uma resposta de Deus. Só que a resposta não chegou. Não é que a resposta não veio, a resposta não chegou. Eu vou falar uma coisa que você vai dar uma bugadinha na sua mente, daqui a pouco eu explico. Às vezes a resposta de Deus vem, mas às vezes ela não chega. Às vezes a resposta de Deus vem, mas ela não chega até a nós. Então Daniel vai mostrar para a gente que nós precisamos permanecer, nós precisamos perseverar, nós precisamos continuar quando nada acontece, quando não tem nenhuma resposta, quando não tem nenhuma visão e quando não tem nenhum tipo de mudança visível. Você começa a orar, não tem resposta. Você dobra o seu joelho e fala assim: Senhor, Tu vai converter meus filhos. Toma meus filhos em Tuas mãos. Toma minha filha, toma meu filho, toma minha casa, meu marido, minha esposa. Aí começa a piorar tudo. Aí você fala assim: estava melhor antes, que eu estou começando a orar, está piorando, agora eles estão ficando de mal comigo, eles estão ficando rebeldes, vou parar de orar. E aí, é aí que a gente não pode desistir de orar. É aí. Às vezes você começa a orar, a pessoa por quem você está orando, ele não está conseguindo nem te encarar nos olhos. Olha Deus falando agora. Parece que muda a feição, sabe? E eu vou falar aqui algo hoje que não é no costume da nossa igreja, que a gente não é muito desse segmento, mas às vezes existe uma batalha espiritual na tua oração. Às vezes existe uma hoste espiritual trabalhando. Às vezes existe o inimigo das nossas almas, o outro lado, que ele existe. Às vezes existe o mal trabalhando, sabe, por trás das nossas orações, e ele está trabalhando justamente naquilo que você está pedindo, e ele está trabalhando justamente na pessoa por quem você está clamando, e ele está trabalhando de um jeito para que a resposta não chegue, para que a situação piore, e para que você e eu desista. Mas hoje Deus me trouxe aqui para dizer: não é tempo de desistir, mas é tempo de perseverar. Aleluia! Aleluia! Eu li o versículo na parte boa já, quis dar ele de presente para vocês nessa noite. Falei para vocês botarem o nome de vocês, para vocês já entrar na palavra confiante. Mas a verdade é que o texto não começa confiante. Começa com um homem de mais de 80 anos, experiente. Daniel, ele é tão renomado no reino, que vão trocando os impérios e ele vai sendo respeitado.
E Daniel era tão importante dentro da Pérsia. A Pérsia era o reino daquela época. Nesse momento, nesse recorte histórico, a Pérsia é o reino mais poderoso. Mas Daniel, ele é um homem tanto de Deus e tanto de posição, que troca o rei, e o rei fala: eu vou respeitar Daniel. E aqui o rei Ciro da Pérsia é o rei do momento. E Daniel é tão importante na Pérsia que Daniel mesmo não volta para sua terra, não volta para Jerusalém, não volta para Israel. Por quê? Porque ele é mais importante na Pérsia do que dentro de Israel. Ele está na Pérsia, mas ele está clamando. Sabe? Às vezes, teu filho está num bar agora, mas você está aqui clamando. Tua filha nem te disse onde foi, brigou contigo, não importa, você está aqui clamando. Teu marido não está querendo te escutar, não importa, você está clamando. Tua casa está assim, ó, de cabeça para baixo, não importa. A tua posição é de quem está clamando, e Deus te trouxe aqui hoje para dizer: não desista, persevere, porque a resposta já foi enviada. O tema da palavra de hoje, já vou te dar o tema: quando o céu, não é que ele vai, já respondeu. Quando o céu já respondeu. E nós lemos o versículo de número 11 e o 12, mas o 12 nós nos fixamos: desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as suas palavras, e eu vim por causa das suas palavras. Sabe o que eu aprendo? Número 1, o que é? Vem com a gente. A oração que move o céu, ela começa com o coração alinhado. O que o anjo diz para Daniel no versículo 12? Desde o primeiro dia em que você aplicou o teu coração a compreender. Isso aqui vira um estudo de célula tranquilo. Não sei se vai virar, pode ser que vire. A oração começa com o coração alinhado. Se o nosso coração não estiver alinhado, a gente começa a pedir a Deus coisa aleatória. A gente começa a pedir a Deus coisas que a gente não vai fazer bem para a gente. A gente começa a pedir a Deus coisas para ser: Senhor, me troca por um iPhone, para eu mostrar para o Isaac que eu tenho um iPhone. E aí, se o coração não estiver alinhado, a gente começa a falar essas besteiras. Senhor, troca meu carro por um importado para minha vizinhança ver. A gente começa a orar umas bobagens. E sabe o que acontece quando a gente faz isso? Não vai receber. Não vai receber. Então, talvez seja o primeiro pedido da nossa oração. Talvez tenha que ser o primeiro propósito das nossas orações. Senhor, me dá um coração alinhado. Me dá um coração alinhado. Daniel não estava pedindo algo para si. Ele estava buscando entender os pensamentos, os caminhos de Deus para o seu povo. Ele estava buscando entender o propósito de Deus para o seu povo e para o futuro do seu povo. Deus estava escutando. Ele poderia pedir riqueza, ele poderia pedir ouro, ele poderia pedir prata, ele poderia pedir casa boa, mas ele já é um senhor. Ele está pedindo direcionamento espiritual. Isso me mostra a respeito de maturidade espiritual, sabe? Ele não estava só orando por uma solução de um problema, ele estava orando por um discernimento espiritual. A Bíblia é clara: você aplicou o seu coração em compreender. Será, igreja, que a gente não tem que começar a orar por discernimento espiritual? Será, igreja, que a gente, além de pedir o que a gente necessita, nós não precisamos começar a orar para que Deus nos dê instrução, para que Deus nos dê sabedoria? O versículo que eu brinco, falei com a Fabiana ontem, e com a missionária já falei várias vezes, e quem ia no monte comigo sabe. Qual é o versículo do monte? Jeremias 29:13, né, missionária? Buscar-me-eis e me achareis
quando me buscardes de todo coração. Ou seja, quando o nosso coração estiver aplicado, quando o nosso coração estiver alinhado, quando o nosso coração estiver conectado, Deus está dizendo: você vai me buscar de todo o coração, e a recompensa para quem me buscar de todo o coração vai me achar. Aleluia. Precisamos ter um coração alinhado, precisamos deixar o egoísmo de lado, sabe, o eu de lado, o meu de lado, sabe. Uma vez eu fui num evento, eu não posso dar muitos detalhes, porque pode ser que vocês ainda vão nele, no Impacto Radical, eu não posso contar muitos detalhes, mas tinha lá dentro uma encenação, e uma pessoa levou para a encenação algumas roupas e uns instrumentos que precisava para a encenação. E aí chegou lá, um homem estava alinhadinho para a encenação, ele parecia aquele personagem que ele vestiu. E aí ele levou uns objetos para a encenação, e aí pediram emprestado para ele. Falou: não, isso aqui é meu, eu que trouxe, isso aqui é meu. Aí falaram assim para ele: querido, isso aqui é obra de Deus, a gente está aqui para vestir roupa de nada não, a gente está aqui para ser instrumento na vida do outro, a gente está aqui para ganhar alma. Ele falou: é meu, eu não empresto, é meu. E aí lá no final tem um momento que a equipe se reúne para um feedback do que acontece durante o dia, né? Naquele final de semana. E aí falaram: olha, fulano, ele está mais preocupado com ele do que com o reino de Deus, sem rodeios. E aí a equipe que organiza o evento, eles não têm misericórdia, não tem misericórdia, que pastor tem, eles não têm. Patrícia Guedes sabe disso, ia pra caramba, né, Patrícia? Quem ia aqui? Guilherme ia sempre, Vandinho foi várias vezes. E aí a equipe falou assim: nunca mais vai trabalhar aqui, nunca mais. E muitas vezes a gente está orando parecido com esse homem. Muitas vezes a gente está pedindo as coisas a Deus parecido com essa pessoa. O coração não está aplicado. Então que peçamos ao nosso Deus, antes de qualquer outra coisa, que possamos aplicar o nosso coração. A própria Bíblia vai dizer: pedis mal e não recebeis. Por quê? Porque pedis para gastardes nos vossos próprios deleites. Os próprios deleites, sabe? Eu aprendo dentro da oração que move o céu, que começa com o coração alinhado. Eu vejo que Daniel, na parte B do versículo 12, diz assim: você aplicou o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus. Foi isso que Daniel fez, ele se humilhou diante do nosso Deus. E sabe o que eu aprendo? Que respostas começam a chegar, bênçãos começam a ser destravadas, quando a gente se humilha diante de Deus. Eu não sei, mas às vezes a gente aprende aí fora, não é comigo, com certeza. E se aprende aí fora, está comendo comida estragada, e bem feito, porque tem escola do crescimento aqui. Aí chega numa escola do crescimento, o Erivelton está lá, com meia dúzia de gato pingado, vai aprender errado. E aí às vezes aprende por aí que tem que determinar, que tem que botar Deus na parede, vai viver frustrado. Não, porque eu fui na igrejinha dali perto da minha casa. Ninguém é proibido de ir em igrejinha. O que a gente aconselha como pais espirituais, e com todo temor, é para você ter cuidado com a comida que você come. E muitas vezes a gente vai aprendendo a orar de um jeito errado. E Deus está dizendo para Daniel: eu te ouvi porque você aplicou o seu coração, e eu te ouvi porque você se humilhou diante de mim. Será que não está faltando a gente se humilhar? Será que a gente não está grande demais diante dos nossos irmãos e diante do nosso Deus?
Foi isso que Daniel fez, ele se humilhou. E eu vou me recordar de 2 Crônicas 7,14. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, converter dos seus maus caminhos, eu vou ouvir, vou sarar sua terra. Sabe o que eu vejo? Deus começa a responder quando o povo dele se quebranta e se humilha. Deus começa a dar resposta quando o seu povo se quebranta e se humilha. Os mais antigos, queridos, eles tinham algumas ignorâncias espirituais. Não vamos tapar o sol com a peneira. As nossas vovós, aquela tia do coque que você teve, eles tinham algumas ignorâncias espirituais. Mas quando o crente não chegava a lugar nenhum, ele falava assim: olha, está faltando você se humilhar, está faltando você derramar algumas lágrimas na presença de Deus, porque o céu vai te escutar, o céu vai se voltar até você, o céu vai te abençoar, quando nós nos humilharmos diante do Senhor. Você crê nisso? Eu aprendo, vou correr um pouquinho que eu estou com a mensagem longa hoje. Eu aprendo que a resposta pode ser liberada antes de ser vista, sabe? A resposta pode ser liberada antes de ser vista. O versículo 12 fala assim: desde o primeiro dia. Quantos dias se passaram, igreja? Vou dar a cola para vocês. Aqui vezes 10, 21. Não é 3 não, 21. Passaram-se, missionária, 21 dias. 21 dias se passaram. 21 dias se passaram. E Deus está dizendo: apesar de ter passado 21 dias, desde o primeiro dia eu te ouvi e enviei resposta. Mas pastor, eu estou orando por meus filhos tem anos. Desde o primeiro dia Deus te escutou. Mas pastor, eu estou orando por uma bênção tem tempo. Desde o primeiro dia Deus te escutou. Mas aí tem uma série de coisas, e hoje o texto fala de batalha espiritual. Sabe o que eu aprendo? A oração não pode ser ignorada quando você não vê o resultado. A oração não pode ser ignorada quando você não vê o resultado, porque o texto está me mostrando que desde o primeiro dia Deus tinha respondido. O texto está me mostrando que existe uma dimensão invisível, que às vezes eu quero ver aqui na minha mão, ou na minha carteira, ou na minha conta, ou no meu nome, ou registrado no meu nome, ou na minha casa. Às vezes eu quero apalpar a bênção, às vezes eu quero segurar a bênção, às vezes eu quero ver a bênção. Mas Deus está dizendo que existe um interregno, um intervalo entre a resposta e a vista. Aleluia. Isso chama promessa. Quem tem promessa na sua vida? Eu tenho promessa na minha vida. Mas se você para no meio do caminho, o que acontece? Desiste, vai para o fim da fila. Se você e eu, a gente volta atrás, vamos para o fim da fila. O livro de Isaías, no capítulo 65, ele fala assim para a gente: antes mesmo que clamem, eu respondo. E tem gente por aí frustrada com Deus. Tem gente por aí reclamando de Deus porque não teve resposta. Tem gente por aí, olha, questionando Deus, argumentando que não teve resposta. Deus já respondeu, mas talvez não seja o tempo ainda da sua maturidade. Talvez ainda não seja o tempo que eu e você estamos preparados para essa bênção. Talvez não seja o tempo que o céu, que o Senhor preparou, reservou para você e para mim, porque as coisas de Deus têm tempo. E talvez seja suficientemente necessário eu
e você perseverarmos. Você pode falar aí para o seu vizinho assim, quem está perto de você? Querido, Deus quer que você persista na oração. Deus quer que você persevere. Deus quer que você persista. Eu aprendo, igreja, que existem batalhas espirituais envolvidas na resposta da oração. Olha o que o verso 13 vai dizer, um negócio pesado aqui para a gente. O anjo falou para Daniel, desde o primeiro dia Deus mandou a resposta. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs diante de mim, de frente de mim, 21 dias. E eis que Miguel, que é um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. O verso 14, agora vim para fazer-te entender o que é de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Fixa no 13 um pouquinho, Kekel. Felipe, a resposta já veio. Mas o anjo está falando uma coisa assim, que é difícil da gente compreender. O anjo está dizendo assim, desde o primeiro dia Deus respondeu. Mas no mundo espiritual aconteceu uma batalha. Esse príncipe do reino da Pérsia não é rei, não é uma pessoa. Esse príncipe do reino da Pérsia, ele é uma entidade. Ele pertence ao reino do inimigo das nossas almas. E a Bíblia está mostrando que Deus enviou a resposta, e a resposta ficou presa no reino espiritual. Não chegou a resposta, ela ficou presa no reino espiritual. E pelo fato de Daniel ter perseverado, Deus enviou reforço e mandou Miguel. Se estava o príncipe da Pérsia, o Miguel é o príncipe de Israel. Ele é o anjo poderoso e forte de batalhas do Senhor. E se o príncipe da Pérsia, se a entidade do inimigo da nossa, se o demônio, vou falar o português claro, estava bloqueando a resposta, Deus enviou a Miguel para que pudesse derrotar o príncipe da Pérsia. Sabe o que eu aprendo? Batalha espiritual existe. Às vezes você visita alguém, a pessoa recebe a palavra, você ora, prega, a pessoa chora, fala que vem, fala que vai na sua célula, e depois não vai, e depois não te responde mais, e depois fica dando fora na Catiane lá no... É você, Catiane, que está fazendo contato no WhatsApp? Catiane que faz contato agora com os visitantes, amém? E depois não responde mais a Catiane. Sabe por quê? Joana, tem um reino espiritual envolvido. E Daniel foi vencedor porque ele perseverou em oração. Tem respostas que Deus já mandou, mas Deus não é derrotado. Deus não é derrotado. Deus não pode ser derrotado, mas Deus está aguardando a nossa perseverança. Deus está aguardando a gente persistir no propósito, persistir em obediência, persistir em oração. E o anjo está dizendo, olha, eu vim trazer a sua resposta, mas o inimigo, o diabo estava tão forte que eu fiquei travado 21 dias, mas como você persistiu, Miguel veio me ajudar, e eu estou aqui. Pastor, mas isso é Antigo Testamento, e no Novo? Eu abro lá em Efésios 6,12, a Raquel pode projetar para a gente a nossa luta. Não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade. Aonde? Lá no boteco? Aonde? Nos lugares celestiais. A Bíblia está dizendo que o inimigo não está no boteco, não está na boate, não está no prostíbulo.
A Bíblia está dizendo que o inimigo está tentando agir nos lugares celestiais, é na célula, é na casa dos crentes, é na igreja, é na porta da igreja, é onde o crente está, é onde o servo de Deus está. E às vezes você pensa que a tua luta é para o teu vizinho que reclamou com você. Teve um vizinho lá que ele queria que o crente, tinha uma pessoa dormindo na calçada, defecando na calçada, defecava e ia embora. Aí o crente foi lá e falou assim: querido, não faz mais isso aqui não. Aí o vizinho achou que por ser crente ele tem que deixar defecar na calçada dele. Falei, meus irmãos lá de Barros Filhos, se botar lixo na porta deles, eles viram bicho, eles não aceitam não, né? Larga alguma coisa na tua porta. Na célula de vez em quando surgem esses assuntos, não surge? Quem surge a sua... Aí o ímpio, irmãos, aí você pensa que é o teu vizinho. Quando você tira um cochilinho, ele liga o martelete, não é? Treme até o teu coração, né? Treme até a tua alma. Não é teu vizinho. Não é o teu vizinho que está defecando, não é o teu vizinho que está sujando. Tem hostes espirituais, tem um reino espiritual se levantando para te destruir, para te tirar da tua estabilidade, para te tirar, sabe, da tua paz, para afastar o Espírito Santo que tem na tua vida, sabe, para te estressar num nível, a ponto de você dizer assim: me estressei. E quando a gente se estressa, o único lugar que a gente tinha que ir era a igreja. Mas o crente é o contrário. Estou tão aborrecido que eu nem vou na igreja. Vai ficar mais aborrecido. Mas é assim que o crente... O Vandinho até riu. Mas você não faz isso não, Vandinho. Mas não é isso, querido. Aí às vezes a gente olha para a pessoa e fala assim: se eu pudesse. Não é a pessoa, não é o vizinho, não é o parente. Tem batalhas espirituais envolvidas, tem pessoas sendo instrumentos de Satanás, tem pessoas sendo usadas, tem um maligno tentando te desanimar, tem um maligno tentando rachar o teu lar para a tua célula não dar certo, tem um maligno tentando infiltrar no teu casamento, na tua família, na tua casa, porque Paulo está dizendo aos Efésios: a nossa luta não é contra as pessoas, é contra o que tem nelas, é contra quem age nelas. E eu percebo que existem batalhas espirituais envolvidas na resposta de oração. Dia desse eu brinquei com uma irmã nossa aqui. Barros Filho é um lugar, irmãos nossos que estavam com a gente, Barros Filho é um lugar em que a gente é desafiado a pregar e a viver o que prega. Mas não é só Barros Filho não, é nossa vida. Nós somos desafiados a viver o que a gente crê. Sabe o que eu aprendo? Às vezes a tua resposta Deus já enviou, mas está faltando a gente perseverar mais, para que essa batalha seja vencida. Deus não é vencido, mas se a gente desiste, é porque a gente não quer. Se a gente vira as costas, se a gente fala, não vou mais orar por isso, Deus fala, então tá bom, quando você voltar a orar, a gente volta a conversar. E Deus está dizendo hoje, tem batalhas espirituais envolvidas, sabe? Pastor, eu nunca olhei por esse ângulo. Olha hoje. Pastor, eu nunca parei para pensar nisso, nessa batalha espiritual, mas existe. Pastor, é verdade, no domingo eu falo que vou no culto, no domingo eu separo a roupa, mas sempre acontece alguma coisa. Vai continuar acontecendo, até o dia que as hostes lá de Efésios 6:22 entenderem, não tem como parar esse crente mais, não tem como parar a missionária mais. Vou botar uma gripe, ela vai tomar um suco de limão e vai tomar um ibuprofeno e vai. Vou furar um pneu, ele vai botar o step e vai. Tem uma hora que o inimigo entende que você é imparável e que você vai, e aí ele tenta agir de outra forma. Mas enquanto ele não entender, vence essa batalha espiritual pela tua persistência, vence essa batalha espiritual pela tua perseverança, vence essa batalha espiritual, sabe, pela tua oração, meu amado. Eu caminho para o final, e poucas vezes eu faço 4 itens, mas hoje achei necessário. Eu entendo
que quem persevera na oração vê o céu se manifestar. Sabe por que Daniel está vivendo essa resposta? Irmãos, eu nem li os versículos anteriores, senão era 2 horas de pregação hoje. Os versículos anteriores, o anjo do Senhor começa a se manifestar a Daniel. Só Daniel vê, os amigos não vê, ficam perturbados, saem correndo, vão embora. Ele vê assim, sabe, aquela manifestação, aquela glória descendo. Eu nem vou aprofundar, senão eu fico aqui até 10 horas, não é o propósito. Quero ir no monte hoje ainda, orar. Mas Daniel viveu essa resposta porque ele perseverou. Tainá, quando tu persistir, Gustavo, minha filha Isabelle, meu amor, quando tu persistir, você vai ver o céu se manifestar. Você vai ver. Você vai ver. E só vai ver o céu se manifestar quem continua orando. Dia após dia, semana após semana, ano após ano. E esse é o ponto central do texto. Eu abro lá nos evangelhos, em Lucas, por exemplo, Jesus está ensinando a gente a orar sempre e nunca desfalecer. Isso mostra a tua confiança no teu caráter, no caráter de Deus. Daniel continuou orando, não só porque ele precisava de resposta, mas ele sabia que Deus era digno de continuar a ser buscado. Deus é digno de continuar a ser buscado. E hoje, Deus me trouxe aqui para dizer essa palavra: quando o céu já respondeu. Vamos estar de pé? Entre a oração e a resposta, muita coisa pode estar acontecendo que a gente não consegue ver. Talvez tem gente aqui há dias, há meses ou há anos, clamando por uma família, por um filho, por um parente, por uma porta que tem que se abrir, por um milagre. E às vezes parece que nada mudou, mas Deus não ignora o seu coração, não ignora. A resposta pode não ter chegado aos nossos olhos, mas eu quero declarar que ela já foi liberada pelo céu para a tua vida. Por isso, hoje a palavra é muito simples: não pare de orar. Não desista de orar. Porque mais cedo ou mais tarde o invisível começa a se tornar visível. Talvez tenha gente aqui que já buscou, já orou, já jejuou, e parece que nada mudou. Mas Deus me traz aqui nesse dia de hoje para dizer: desde o primeiro dia eu te ouvi, e por isso eu estou aqui. O céu está dizendo: já foi liberada a tua resposta. Mas o erro de quem ora é parar antes da resposta chegar. Esse é o erro de quem ora. E por isso Deus está dizendo hoje: não pare. A resposta está em movimento. Não pare. Não pare. Hoje é noite de renovar a nossa fé na oração. Hoje é noite de renovar a nossa fé no propósito de buscar o nosso Deus. Deus está dizendo: quando o servo ora na terra, o céu se movimenta. O céu se movimenta. Eu quero convidar hoje um povo a declarar hoje. Eu quero convidar um povo, muito mais do que eu, o Espírito Santo. O Espírito Santo hoje está levantando um exército que vai declarar assim: Senhor, eu não quero parar de orar. Eu não quero parar de orar. Eu não quero parar de buscar. Eu não quero parar de clamar. Eu não quero
desistir do meu propósito. Aleluia. Grande avivamento nos espera. Deus está te tocando, pode sair do seu lugar. Algo novo, eu quero orar por esse renovo. Eu quero orar por esse ânimo que tu precisas. Aleluia. Pois há algo acontecendo na terra. Se levantou uma geração que tem fome e sede de ti. Um grande avivamento nos espera. Algo novo e diferente está por vir. Pois há algo acontecendo na terra. Se levantou uma geração que tem fome e sede de ti. Se levantou uma geração que tem fome e sede de ti. Você crê nessa noite? E a mesma chama que avivou há 200 anos atrás, mande ela sobre nós e faz arder uma vez mais. E os milagres do passado não vão ficar só na história, vão invadir nosso presente, acontecer aqui e agora, pois sabemos que tu não mudou. Quem mudou fomos nós, mas o Senhor nos despertou. E ouvimos a sua voz dizendo: buscar-me-eis e me achareis, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. Aleluia. Deixa eu falar aqui uma coisinha para vocês. Ontem eu fui buscar uma resposta em Deus. Eu e minha esposa. E Deus falou profundamente com nós dois orando lá em Irajá. Eu não sou de postar, irmãos. Eu sou da antiga, eu acho que essas coisas a gente não posta, mas eu gosto lá. E quando a gente estava terminando para vir embora, Deus levantou uma pessoa para falar com a gente. E Deus falou comigo justamente nesse texto. E Deus me dizia assim: hoje eu te entrego 3 coisas. Deus falava assim: você é um pastor. Deus dizia: você é um professor. Palavras que saíram da boca de quem Deus usava. Deus dizia assim: você é um letrado. Palavras dele, não minhas. Deus te capacitou na instrução. Deus falava assim. E Deus falava desse jeito: hoje eu te dou 3 coisas. Cajado é direção, autoridade pastoral. Eu te dou um anel, que é a autoridade do Pai. E eu te dou um lenço para enxugar suas lágrimas. Eu saí de lá ontem com um cajado, com um anel e com um lenço. E Deus me dava unção ontem
E eu quero compartilhar com vocês e orar por vocês também. Deus me dava ontem uma unção de governo. E a palavra que Deus nos entregava para mim e para Fabiana foi essa: Felipe e Fabiana, desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. E o que eu recebi, hoje eu estou derramando sobre vocês. O que eu recebi, eu estou compartilhando com vocês. O Senhor escutou e tem escutado as nossas palavras. Às vezes a resposta parece demorada, mas Ele tem escutado as nossas palavras. Eu quero declarar antes